nome é Leonardo Santiago. Eu vou apresentar o trabalho Machine Learning aplicado à eficiência energética de grandes consumidores, Paper ID 156, desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Redes Elétricas Inteligentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Primeiramente, o que é Machine Learning? É uma sub-área da inteligência artificial em que o objetivo é realizar computacionalmente tarefas que são tradicionalmente atribuídas a humanos. Por exemplo, interpretação de textos, interpretação de imagens, representação do conhecimento e também aprendizado. Como é que um sistema de machine learning aprende? Se constrói um modelo de inteligência artificial utilizando dados históricos. Como assim? Em um sistema tradicional, primeiro a gente aprende as regras que modelam o meu fenômeno e depois descreve essas regras na forma de código. A gente programa essas regras. Não é isso que a gente quer fazer. Em um sistema de machine learning, a gente alimenta o sistema com dados e o sistema vai descobrir as regras que modelam esse fenômeno. Para construir esse modelo, podem ser usadas várias técnicas: Support Vector Machines, Decision Trees, Neural Networks, entre várias outras. E como é que o Machine Learning vem sendo aplicado a sistemas de gerenciamento de energia? É possível prever a fatura de energia, é possível identificar padrões de consumo ao longo do dia, como patamares de consumo, ou ao longo do mês, comparando diferentes variáveis, comparando talvez diferentes localidades. Tal localidade consome energia de uma forma semelhante a outra localidade. É possível operar automaticamente sistemas como de iluminação, ventilação, aquecimento, resfriamento, entre outros. É possível analisar grandes volumes de dados que são difíceis de analisar manualmente, para, por exemplo, auxiliar gestores nas tomadas de decisões, extrair novos conhecimentos a partir dessa base de dados. Todas essas aplicações, elas têm fundamentação na literatura e elas vêm sendo exploradas enquanto áreas de pesquisa e também enquanto sistemas comerciais. E especificamente o nosso trabalho contribui para essas pesquisas, investigando as relações que existem entre as condições climáticas e o consumo elétrico em grandes consumidores, como por exemplo instituição de ensino. E com esse modelo que é construído, a gente pode prever o consumo elétrico futuro a partir da previsão do tempo. E olhando para o passado, a gente consegue identificar se o consumo de um certo dia, por exemplo, foi acima ou abaixo do esperado. A partir da temperatura, a gente prevê qual deveria ser o consumo e pode fazer essa comparação se o consumo naquele dia foi anômalo. E eu falei no começo que os sistemas de machine learning são treinados em cima de dados. Onde é que a gente está conseguindo os nossos dados? Da plataforma SmartISC, que é uma plataforma web aberta que monitora em tempo real o consumo de vários campos da rede de institutos federais de Santa Catarina, e também de alguns, com um projeto piloto de alguns prédios da esplanada dos ministérios. Então faz o monitoramento em tempo real dessas localidades e também o armazenamento histórico desses dados. Desse sistema a gente extraiu os dados referentes a 7 locais, 5 campos da rede IFSC e 2 prédios da esplanada dos ministérios, do período de aulas da tarde, ou seja, da 1h30 às 5h30 da tarde, do semestre 2019-1. Do banco de dados a gente extraiu as variáveis de potência, que é a nossa variável de interesse, e pressão e temperatura, agregados ao longo do período de 1 hora. Então, a média ao longo de cada hora dessas 3 variáveis. E depois de extrair esses dados, a gente tem que remover possíveis linhas incompletas que a gente tenha extraído do banco de dados, valores que podem ser considerados absurdos, valores outliers que são provindos de erros de medição ou erros no armazenamento, entre outros. Remover dados que não fazem parte de um espaço amostral de interesse, como por exemplo dias não letivos, entre outros. E aqui a gente pode ver o gráfico em função do tempo de cada uma das minhas 3 variáveis ao longo de todo o semestre que a gente está analisando nesse trabalho. Aqui é possível ver para duas dessas localidades, o campus Florianópolis. Esses gráficos também são especificamente de uma única localidade, campus Florianópolis. E aqui a gente pode ver para o campus Florianópolis e para o bloco K da esplanada dos ministérios
a estimativa de densidade probabilística dessas três variáveis. Então a gente pode perceber que as três variáveis têm comportamentos diferentes para cada uma das duas localidades. A gente está interessado em entender como essas diferenças influenciam no consumo. Aqui a gente tem o gráfico em série temporal de cada uma das três variáveis para apenas uma semana desses dados, ao invés do semestre inteiro. Também para essas duas localidades, Florianópolis e Bloco K. É possível perceber também que ao longo do dia o consumo elétrico dessa localidade tem características diferentes. E a partir desses dados, a gente construiu dois modelos utilizando duas técnicas, regressão linear e Random Forest Regression. As técnicas foram utilizadas de forma independente para comparar os resultados de cada uma delas. A técnica de regressão linear, ela modela meu problema como sendo uma equação linear, em que o objetivo é minimizar o erro em função do meu conjunto de treinamento, minimizar o erro alterando os parâmetros dessa equação linear. No modelo de Random Forest Regression se agrega vários modelos de Regression Tree, cada um treinado em cima de um conjunto aleatório das variáveis de entrada, e por sua vez o modelo de Regression Tree ele funciona segmentando sucessivamente o espaço de entrada, ou seja, as minhas variáveis de entrada, em regiões mais simples, objetivando em cada nó maximizar o ganho de informação, que é definido como sendo a informação do meu conjunto de dados antes do split, antes da divisão daquele nó, menos a informação depois, em que a informação depois é dada pela ponderação da quantidade, ponderado pela quantidade de exemplos que vai para cada lado do meu nó, a informação de cada um desses conjuntos de dados. Para um problema de regressão, como é o nosso, essa métrica de informação pode ser tomada como sendo a soma quadrática dos residuais. Aqui a gente pode ver exemplos de uma árvore de regressão e de um modelo de Random Forest Regression. Essa árvore de regressão ela possui duas variáveis de entrada e uma variável contínua de saída, y. Então, por exemplo, para uma amostra de entrada, digamos x2 igual a 3 e y1 igual a 1, ou seja, para esse meu espaço, para esse meu ponto de entrada, a minha árvore ela vai tomar sucessivas decisões baseadas em testes condicionais que vão me levar a um único valor real de saída, y, que vai ser atribuído à minha variável, que na interpretação gráfica é este patamar. Esse é o funcionamento básico de uma árvore de regressão. O modelo de Random Forest funciona agregando vários desses modelos e no final tomando a média de cada uma das saídas previstas por esses pelo número de modelos agregados. Uma vez construído o modelo, como é que a gente avalia a qualidade desse modelo? A gente utilizou a técnica de cross-validation, em que se divide os dados em dois grupos independentes, um para treinamento, que é utilizado para modelar a função, e um grupo de testes, que essa função ainda não viu, são como valores novos para essa função, utilizados apenas para avaliar o erro desse algoritmo. Ao longo de todas as localidades, o erro médio do modelo de regressão linear foi de 26%, e o erro dos modelos de Random Forest Regression foi de 22%. Aqui a gente pode ver um gráfico para apenas uma dessas localidades, o campus Florianópolis, em que se plota os valores previstos pelo algoritmo versus os valores reais dos meus dados históricos. As previsões são os pontos azuis e, idealmente, um algoritmo perfeito sempre iria prever a mesma coisa que o valor real, então eu teria essa reta apontada como referência em laranja. Quanto mais próximo as minhas previsões, esses pontos azuis, estiverem dessa reta ideal, melhor é o meu algoritmo. É possível ver que para o algoritmo de regressão linear, essas diferenças para o valor ideal não estão igualmente distribuídas ao longo da minha faixa de potência. Então, para valores maiores de potência, essa diferença é maior, o que é um mau sinal para quão bem esse modelo está modelando o meu problema.
no algoritmo de Random Forest, essa diferença parece estar muito mais bem distribuída, mas isso é só uma interpretação gráfica para um dos locais. De uma forma mais objetiva, a gente analisou para cada um dos locais, para cada um dos algoritmos, analisando 3 métricas diferentes de erro. O erro médio absoluto, que é simplesmente a diferença entre o valor previsto e o valor que eu tenho como valor histórico, tomado como verdade absoluta. Essa métrica de erro pode ser interpretada em termos da minha unidade y, ou seja, nesse caso, quilowatt. Utilizamos também a métrica de erro médio quadrático, em que essas diferenças elas são elevadas ao quadrado, de forma a punir, digamos assim, erros mais distantes. Então me dá uma percepção de como esses erros estão distribuídos. Só que, por exemplo, para a esplanada dos ministérios, um erro de 24 kW pode ser muito pouco, e para o campus Lages, que é um campus pequeno, um erro de 1 kW pode ser um erro muito grande. Então, para facilitar a comparação entre as várias localidades, a gente utilizou também a métrica de erro percentual, que é simplesmente o erro médio absoluto pelo valor médio dessa variável, de forma a poder comparar com facilidade o erro entre várias localidades. A gente pode também interpretar os modelos que foram gerados. A interpretação é diferente para cada um dos modelos. Então, por exemplo, para regressão linear, eu posso olhar para os valores dos coeficientes daquela equação. Então, por exemplo, para a esplanada dos ministérios, bloco C, eu posso interpretar que para cada 1 grau de aumento na temperatura, em média se observa um aumento de 11 kW no consumo final. A mesma interpretação pode ser feita para os outros locais e para as outras variáveis. No modelo de Random Forest, a interpretação que pode ser feita é a partir da importância das variáveis na construção desse meu modelo, que é um valor que não tem interpretação física, está relacionado à construção do modelo. É uma probabilidade, então, para cada modelo de todas as variáveis sempre vai somar 1. Então, eu tenho a probabilidade, que eu não vou entrar no mérito matemático de como essa probabilidade é calculada, mas é a utilidade, tirando a média de todas as árvores, a utilidade na construção desse modelo. Então, a gente pode observar que sempre a temperatura é a variável mais importante para modelar o meu consumo. O algoritmo de Random Forest, em todos os casos, ele obteve um erro menor do que o algoritmo de regressão linear, o que é de se esperar, porque é uma técnica não linear, mais complexa. Esses erros, objetivando previsão de consumo, eles podem ser diminuídos quando treinados em cima de um conjunto maior de dados. Por exemplo, ao invés de um semestre, treinar ao longo do ano inteiro, 2 anos inteiros, ou pegar períodos maiores do dia. As localidades elas apresentaram erros diferentes. O campus Florianópolis, que é o maior da rede IFSC, apresentou os maiores erros, e o bloco K da esplanada dos ministérios apresentou os menores erros do meu sistema. E para todas as localidades, a temperatura sempre foi a variável mais importante na construção do meu modelo, portanto é o que influencia mais na previsão. Muito obrigado, a gente está agora aberto a perguntas, então